Professor, resolva questões da banca com Supan. É uma boa ideia. Se você vai fazer prova para ACS e para AC, eu sugiro que você assista esse vídeo até o final para entender como a banca com Supan cobra questões de prova para você gabaritar todas essas questões, tá bom? Então vamos lá para a aula de hoje. A primeira questão do Instituto Consupan diz o seguinte: sobre as equipes de saúde da família, assinale a alternativa correta. E aqui nós temos algumas alternativas, eu vou comentando junto com vocês uma por uma para nos ajudar aqui nessa aula de hoje. Eu preparei um esquema para guiar aí o nosso estudo. A primeira alternativa diz o seguinte: deve ser composta no mínimo por médico, preferencialmente de especialidade medicina de família e comunidade, enfermeiro, preferencialmente especialista em saúde da família, auxiliar e ou técnico de enfermagem. Professor, por que essa alternativa não é o gabarito da nossa questão? Vem aqui para minha tela que eu já vou te mostrar. Olha só, quando a gente abre lá a Política Nacional de Atenção Básica, assunto cobrado em cargos de ACS, de AC, é a portaria 2436, a gente vai entender algumas características de uma equipe de saúde da família. É isso que a gente vai falar agora, tá bom? A equipe de saúde da família, lá na Política Nacional de Atenção Básica, nos diz o seguinte, que ela deve ser composta por no mínimo um médico com especialidade, preferencialmente uma especialidade em medicina da família. Lógico, ele vai atuar dentro da estratégia saúde da família. É interessante que esse médico ele seja especializado em saúde da família, em medicina da família. Um enfermeiro, também preferencialmente especialista em saúde da família. Um auxiliar ou técnico de enfermagem, e aqui vem o pulo do gato. É necessário, é obrigatório que também exista ali a presença dos agentes de saúde. Então, uma equipe estratégia saúde da família precisa ter como integrante mínimo agentes de saúde. Então, aqui a gente tem 4 atores, 4 profissionais que obrigatoriamente precisam estar dentro dessa equipe de saúde da família. Ah, entendi, professor. E só apenas esses profissionais devem integrar a estratégia de saúde da família? Não. Aqui a gente tem aqueles que são facultativos, aquilo que a lei vai chamar de podendo fazer parte da equipe, tá? Então pode fazer parte da equipe, mas não é obrigatório. O agente de combate a endemias pode fazer parte também aqui o profissional de saúde bucal, preferencialmente com especialidade em saúde da família também. Então, esses profissionais de nível superior, todos têm que ter aí a especialidade em saúde da família. Você não vai errar isso em prova. Então, os profissionais de nível superior, eles precisam ter. Quais são? Médico, enfermeiro e também o cirurgião dentista. Também faz parte ali da equipe de profissionais de saúde bucal, o auxiliar ou técnico em saúde bucal também é opcional, é facultativo, pode fazer parte da equipe, pode não fazer parte. Por isso o erro da alternativa A, da questão que acabamos de ver, ela peca por omitir a presença do ACS, por isso ela está incorreta. A gente vai analisar a alternativa B. A alternativa B diz o seguinte: para a equipe de saúde da família, há a obrigatoriedade de carga horária de 40 horas semanais para todos os profissionais de saúde membros da Estratégia Saúde da Família. Dessa forma, os profissionais da Estratégia Saúde da Família poderão estar vinculados a mais de uma equipe de saúde da família no SCNES vigente. E aí, galera, olha só, vem aqui comigo para minha tela para você entender tudo o que a questão ela tá te falando. Quando a gente estuda lá a Lei 11.350, a Lei dos Acessos, dos ACs, a gente estuda aqui a carga horária desses profissionais é 40 horas semanais, sendo subdividida em 30 horas de trabalho de campo e 10 horas para cursos de aperfeiçoamento, planejamento, aquilo que a gente já falou algumas vezes em algumas aulas aqui no canal. Se você não assistiu a aula da Lei 11.350, depois de assistir esse vídeo, corre lá para assistir, que eu tenho certeza que vai te ajudar bastante. Então,
E os outros profissionais, professor? Os enfermeiros, se tiver mais de um, o médico, os técnicos em saúde bucal. Qual é a carga horária? Quantas horas eles precisam trabalhar obrigatoriamente, tá bom? A Política Nacional de Atenção Básica, a gente retorna a essa portaria muito importante, ela diz que os profissionais, eles precisam obrigatoriamente cumprir uma carga horária de 40 horas semanais, ou seja, é aquela mesma carga horária geral, global, que o ACS e o AC eles precisam cumprir. Então, é apenas para o médico, para o enfermeiro? Não, para todos os profissionais membros da estratégia saúde da família. Logo, se eles têm 40 horas semanais, ou seja, eles vão ocupar ali a maior parte do tempo durante a semana, os profissionais da estratégia saúde da família poderão estar vinculados apenas a uma equipe estratégia saúde da família, para que ele possa dar conta ali de todo o trabalho, de todas as atividades, de todas as demandas que precisam ser efetuadas ali, desempenhadas, desenvolvidas. Logo, não se pode ficar vinculado a mais de uma estratégia saúde da família e a carga horária é 40 horas semanais. Por isso, o erro da alternativa B é dizer que os profissionais aqui da estratégia saúde da família poderão estar vinculados a mais de uma equipe de saúde da família, e não é possível, uma vez que eles já precisam cumprir uma carga horária de 40 horas semanais e não comprometer o seu trabalho, tá bom? Então, esse aqui não é o gabarito da nossa questão. Vamos agora para a alternativa C. O número de acessos por equipe deverá ser definido de acordo com base populacional, critérios demográficos, epidemiológicos e socioeconômicos, de acordo com definição local. Vem aqui para minha tela para a gente entender um pouco mais sobre isso. Olha só, Política Nacional de Atenção Básica, novamente a portaria 2436, por isso ela é tão importante, por isso que você precisa estudar aqui todos os vídeos do canal para gabaritar a portaria 2436. Olha só, ela diz que o número de acessos por equipe deverá ser definido de acordo com, e aqui nós temos 4 critérios, então tem que ser definido com base populacional, critérios demográficos, epidemiológicos e socioeconômicos. Eu não estou entendendo, professor, o número de acessos, se vai ter muitos acessos ou poucos acessos, isso vai depender desses fatores, ou seja, tem muitas pessoas naquela área, critérios demográficos, qual é a faixa etária de idade entre as pessoas, tem muitos idosos, tem a maioria mulheres ou homens ou crianças, critérios epidemiológicos também, ou seja, se existe ali algum tipo de surtos epidêmicos de dengue, zika, chikungunya, então tudo isso vai influenciar por um número de profissionais que é necessário ali para o atendimento dessas pessoas. Critérios socioeconômicos, existe ali naquela área pessoas com baixa renda, pessoas carentes, pessoas em situação de vulnerabilidade social. Então tudo isso é levado em consideração para que seja definido ali o número de acessos por equipe de saúde da família, tá bom? Então, de acordo com definição local, ou seja, isso aqui é particular de cada localidade, então cada localidade vai definir esse número com base ali nesses 4 critérios, você vai anotar no seu caderno para não esquecer no dia da sua prova. Por isso a alternativa C já é o gabarito da nossa questão. A gente vai analisar agora o que diz a alternativa D. Vem comigo aqui, olha só. Em áreas de grande dispersão territorial, áreas de risco e vulnerabilidade social, recomenda-se a cobertura de 100% da população com um número máximo de 950 pessoas por ACS. E aí, galera, será que essa informação ela tá correta? O que você marcaria no dia da sua prova? Será que você acertaria essa questão? Se você está começando a estudar, não sabe por onde começar, eu vou deixar aqui no link da descrição desse vídeo e também no primeiro comentário o meu material que tem tudo sobre PENAB, tem tudo sobre Lei 11.350 para você gabaritar essas questões, tá bom? Olha só o que diz aqui o nosso esqueminha. Em áreas de grande dispersão territorial, em áreas de risco e vulnerabilidade social, então aqui nós temos 3 áreas. Áreas de dispersão territorial, áreas de risco e vulnerabilidade social. Você vai anotar essa tríade aí, tá bom? Recomenda-se a cobertura de 100% da população. O professor não está entendendo? Olha, é lógico isso aqui.
numa área onde as pessoas estão em situação de vulnerabilidade social, estão em situações de risco, por exemplo, muita pobreza, pessoas passando fome, pessoas com doenças a todo momento. Então é preciso que exista a cobertura de 100% da população. Mas, professor, não deveria ser sempre 100%? É porque, na prática, às vezes existe uma área que não consegue, muitas vezes, ser acompanhada por ACS. Talvez você mesmo não vê um ACS há muito tempo, possivelmente porque a sua área é descoberta. Então aqui ele orienta a Política Nacional de Atenção Básica que 100% da população seja acompanhada quando esses critérios em áreas de risco, em vulnerabilidade social e também em áreas de grande dispersão. Só que a informação da alternativa D se equivoca, erra ao dizer que o ACS ele pode acompanhar no máximo 950 pessoas. Na verdade, o ACS pode acompanhar no máximo 750 pessoas. Você vai anotar que isso chove em prova. Eu já vi muitas questões para ACS e para C sobre esse assunto, tá bom? Então, em áreas de grande dispersão territorial, áreas de risco e também de vulnerabilidade social, recomenda-se ali que o ACS acompanhe no máximo 750 pessoas e não 950, como diz a alternativa D. Esse é o erro da alternativa. O nosso gabarito fica mesmo com a alternativa C. E agora a gente vai para a próxima questão. A próxima questão do Instituto Consulpan diz o seguinte: considerando o disposto no artigo 126, seção 2 da Saúde da Constituição Federal Brasileira, assinale a alternativa correta. Então, esse aqui é uma questão sobre saúde na Constituição Federal, um assunto aí que vem sendo cobrado muito em provas de ACS e de ACE, que vai ali do artigo 196 até o 200, se não me falha a memória. O artigo 196 diz o seguinte: a saúde é, então anota aí, direito de todos e dever do Estado. Sabe o que o examinador faz na hora da prova? Ele diz assim: a saúde é dever de todos e direito do Estado. Ou ele pode dizer também assim: a saúde é direito de todos e dever de todos. Então, perceba que ele brinca muitas vezes com esses conceitos, mudando aí uma palavra para te confundir. Atenção! Então, a saúde é direito de todos, princípio da universalidade. Quando a gente estuda princípios do SUS, eu já falei para vocês sobre o princípio da universalidade, tem aula aqui no canal sobre princípios do SUS. E dever do Estado, ou seja, é obrigatório que o Estado desenvolva ali e ofereça a saúde para as pessoas de maneira gratuita, tá bom? Então, garantido mediante políticas. Que políticas? Sociais e econômicas, tá bom? Sociais e econômicas. Isso aqui é uma palavra também, são palavras que são trocadas na hora ali das questões, então atenção com essas palavras-chave, que visem a redução do risco de doenças e de outros agravos. E ao acesso universal, olha só o princípio da universalidade, e igualitário, aqui também existe o princípio da equidade, tá bom? As ações e serviços para promoção, proteção e recuperação. Ah, entendi, professor. Eu gostei. Não é tão difícil. Então vamos ver aqui como que as alternativas elas cobram esse tipo de assunto. A alternativa A diz o seguinte: a saúde é direito de todos, dever do Estado. Legal. Garantindo mediante políticas sociais e de saúde. Opa, a gente viu aqui no nosso mapa mental, no nosso esquema, que as políticas elas são políticas sociais e econômicas e não políticas sociais e de saúde. Por isso, essa alternativa ela já fica toda errada. Atenção com esse tipo de questão preguiçosa, onde o examinador ele só muda uma palavra para te enganar. A alternativa B diz: a saúde é direito de todos e dever de todos. Opa, dever de todos, a gente viu que a saúde é dever do Estado. Olha só o que diz a alternativa C. A saúde é direito de todos e dever de todos. Olha só, novamente aqui a alternativa insistindo que é dever de todos. Olha, não é dever meu prestar nenhum tipo de serviço de saúde, a não ser que eu seja um profissional ali de maneira privada, ofereça, mas também não é meu dever, eu presto se eu quiser. Agora o Estado sim, ele tem obrigatoriedade de oferecer serviços de saúde gratuitos a toda a população, princípio da universalidade. A alternativa D diz:
A saúde é direito de todos e dever do Estado. Até aí tudo bem. Garantindo mediante políticas sociais e econômicas. Perfeito. Que visem a redução do risco de doenças e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para a promoção, proteção e recuperação da saúde. Perfeito, foi o que nós vimos lá no artigo 196 da Constituição e esse é o gabarito da nossa questão. Mais uma questão sobre saúde na Constituição Federal, assuntos muito cobrados para os cargos de acesso e de AC. Lembrando que eu vou deixar aqui esse material que eu estou utilizando nessa aula gratuitamente aqui no primeiro comentário para você baixar, imprimir, revisar, estudar, tá bom? Então vamos lá. Instituto Consulpan diz o seguinte: sobre as ações e serviços públicos de saúde descritos no artigo 198, seção 2 da Saúde da Constituição Federal Brasileira, assinale a alternativa correta. Então, para entender um pouco sobre essa questão, você vem aqui para o meu quadro para mim te explicar, tá bom? Então, o artigo 198, ele diz o seguinte: as ações e serviços públicos de saúde integram uma rede regionalizada e hierarquizada. Eu já falei aqui no canal, tem aulas sobre o princípio da hierarquização e regionalização, procura para assistir que é muito importante. Então você tem que ficar atento que os serviços, eles são serviços públicos, tá? Então as ações e serviços públicos. Ele não está falando aqui sobre a iniciativa privada, as questões elas gostam de brincar com isso. E constitui um sistema único organizado de acordo com as seguintes diretrizes. As diretrizes são 3, tá bom? Então quais são as diretrizes? Descentralização com direção única em cada esfera de governo. A gente já teve aula sobre descentralização, tá bom? Então, ele está dizendo que existe ali uma direção única em cada esfera do governo. Na esfera a nível federal, a gente tem ali o Ministério da Saúde e a nível estadual e municipal as secretarias de saúde. É muito importante que você assista a aula sobre a regionalização e hierarquização, que lá eu falo sobre descentralização também. Depois, atendimento integral. A gente lembra também aqui do princípio da integralidade. Olha só, com prioridade para as atividades preventivas, sem prejuízo dos serviços assistenciais. Que atividades são essas? Campanhas, tá? Conscientização da população, algum tipo de ação que vai promover justamente a prevenção de doenças, tá bom? E a promoção da saúde. A terceira diretriz é a participação da comunidade, a participação das pessoas, a participação social, né? A gente tem aí uma lei que fala sobre a participação social dentro do SUS, que é a Lei 8.142, já tem aula aqui no canal também sobre essa lei tão importante. Dito isso, a gente vai para as alternativas da questão. Alternativa A, as ações e serviços públicos e privados de saúde integram uma rede regionalizada, hierarquizada e constituem um sistema único. Peraí, serviços privados de saúde? Não, a gente falou dos serviços públicos, por isso essa alternativa ela está incorreta. Alternativa B, as ações e serviços públicos de saúde constituem um sistema único, certo? Organizado de acordo com as diretrizes de descentralização, atendimento integral e participação da comunidade. Esse é o gabarito da nossa questão. Vamos lá para a alternativa C. As ações e serviços públicos de saúde serão financiados com recursos do orçamento da Seguridade Social, da União e dos estados. Apenas, galera, isso aqui está totalmente equivocado. Se você quer saber tudo sobre financiamento do SUS, eu vou deixar um material gratuito aqui embaixo para você baixar também, que vai explicar um pouquinho mais sobre como que o SUS ele é financiado, tá bom? A alternativa D diz o seguinte: as ações e serviços públicos de saúde devem dar prioridade apenas para as atividades assistenciais. Não é isso que diz o nosso artigo 198 da Constituição. Logo, o nosso gabarito, o gabarito da nossa questão, fica mesmo com a alternativa B. E aí, você gostou dessa aula de questões resolvidas do Instituto Consulpan? Quer receber mais aulas como essa? Então se inscreve aqui no canal para não perder sempre que eu colocar uma nova aula aqui no canal. Deixa também o teu comentário de sugestão aqui embaixo. Me diz de onde você é, qual a banca do seu concurso, para que eu possa elaborar questões ali direcionadas a você, aulas, questões
tudo que você precisa para ser aprovado. Eu vou deixar também aqui no link da descrição desse vídeo o meu material completo para ACS e para CE. E aqui no primeiro comentário fixado o material gratuito que eu usei nessa aula. Eu espero que você fique bem, bons estudos. Eu vou deixar também um outro vídeo aqui que eu tenho certeza que vai te ajudar. Até a próxima!